Bom, vamos começar então falando de Michele Bolsonaro, porque é o seguinte, tenho aí uma notícia, deixa eu abrir aqui no telão para a gente mostrar onde está essa notícia. Tem uma notícia aqui falando, cadê a notícia? Estava bem na minha frente, aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui, achei. Obrigada, Madá. Ó, Bolsonaro precisa continuar nos Estados Unidos. É muito curioso. A mulher dele falou isso. Ele precisa descansar mais. Ele fica lá, ele ficar por lá. A ex-primeira dama, Michele Bolsonaro, afirmou que o marido, ele não deve voltar ao Brasil tão cedo. Ele está nos Estados Unidos desde o final de dezembro. E aí ela disse, abre aspas, acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá, nos Estados Unidos. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar. Essa foi a declaração dela ao jornal Correio Brasiliense. O que significa isso, hein, ô Madeleine? Ah, gente, acho que em primeiro lugar todo mundo compreende, né? Todo mundo no lugar dela ia ter esse mesmo desejo. Pensa bem, convivência deliciosa que é. Mas em segundo lugar, Fabíola, eu fiz até minha coluna de ontem sobre isso. A Michele, nesse xadrez político dos evangélicos, ela, eu creio que se colocou agora como rainha. Por quê? O movimento evangélico que gosta de poder, que é uma pequena fração, né? Ele não é esse evangélico imaginário que a gente vê no progressismo, que é um bloco monolítico, bolsonarista, não é. Existe, é claro, um bloco bolsonarista que ficou muito abalado com o bolsonarismo em si, porque toda a fundamentação evangélica ela é contra a idolatria. E a entrada dos evangélicos no bolsonarismo, ela é idolatria pura a um político. E quando você sacode as bases dos princípios das pessoas dessa forma, os grupos automaticamente começam a se desorganizar. A eleição que a gente teve da bancada evangélica da Câmara agora, assim, seria cômico se não fosse trágico. Os caras fraudaram a eleição da bancada evangélica da Câmara. E aí teve lá uma bafafá, o cara que acabou eleito para ficar à frente, o Silas Câmara, que tem os dois irmãos à frente de unidades da Assembleia de Deus muito importantes lá no Pará e no Amazonas, ele é um cara que está pendurado na justiça, ele tem várias acusações de corrupção, então eles são muito fragilizados neste momento. E a Michelle conseguiu algo muito interessante. Ela desvinculou Flávia Arruda do apoio do bolsonarismo para sair a senadora. Então, a grande política brasiliense, que é daquele núcleo do Zé Roberto Arruda, tomou um puxão de tapete de Michele. Ela cismou que a Damares ia funcionar como senadora ali no DF e elegeu a Damares, que não é uma figura fácil de você eleger. Ela não é nem o clássico do político e nem o clássico do evangélico. Ela é da igreja, ela é a grande estrela da Igreja Batista da Lagoinha, que é desse pastor aí que saiu falando que se ele fosse batizar o Lula, ele ia segurar embaixo d'água. É um tipo de gente que choca, não é o comum do mundo evangélico. E ela ganhou agora o PL Mulher, né, Fabiola? Ela pode se colocar como um player muito importante nessa área dos evangélicos, que está cambaleada, porque a imagem dela é muito forte, e o marido não aguenta ter mulher protagonista. Os filhos dele não vão aceitar uma Michelle protagonista. Então, assim, quanto mais longe ela ficar, melhor nesse momento. Todo mundo sabe que eu aposto num divórcio faz muito tempo. Eu tenho essa aposta aqui comigo. Mas é somente uma aposta, não é informação. Olha, sério, você acha que vai rolar um divórcio, mas não. Quantas vezes já falei isso aqui antes da eleição? Olha, eu acho muito. É um casal disfuncional. Os filhos, nesse momento em que os filhos começam a querer muito poder e se ressentir com ela, as coisas vão ficando ainda piores. E verdade seja dita, em termos de futuro político, ela tem mais que ele, né? Ela tem mais que ele. Ele pode ter essa multidão aí doida por ele, mas ela tem mais que ele. Ele vai aguentar viver à sombra dela? Essa é a grande pergunta, né?